O assunto que eu vou trazer para vocês, ele tem uma relação direta com uma passagem do Mestre, que tem a ver com Herodes. Eu tive a chance de conhecer Jerusalém ano passado, e o portão de Herodes fica no lado oeste, alto, etc. E numa das orações dos muçulmanos, alguns pensamentos me vieram à mente. Um deles, Herodes, era filho de Herodes Antipas. Herodes Antipas, era pai dele, na verdade. Tinha uma personalidade que ele herdou do pai, agressiva, bravo, rancoroso. Essas são algumas das... O mesmo que mandou matar os primogênitos, lembram disso? Exatamente, o seu filho tomou essa atitude. E ele tinha... Herodes daria um livro bonito, épico. Herodes era um idumeu. A Idumeia é a parte sul da Judéia. Os idumeus não são nem tidos como judeus autênticos, pelos judeus tradicionais, né? Os fariseus, como foi bem mencionado na liçãozinha, na lição da noite que nos precedeu, né, de Mateus. E os fariseus são mais agressivos nas suas opiniões, como hoje com política. Tem gente que vai conversar de política desse ou daquele lado, e a pessoa levanta a voz, bate o pé, acha ruim, né, etc. Né? Na verdade, esse radicalismo está por trás nosso comportamento. É assim com a atitude com o time de futebol, por isso tem briga. É assim com o cônjuge, por isso que também dá uns problemas de ordem familiar. E é assim com ordem política e de outra natureza. Ou seja, não tem a ver, na verdade, com a política só, ou só com a religião ou qualquer outra coisa. Tem a ver com a personalidade da pessoa, que precisa ser mais afinada, desbastada, purificada, aliviada. Isso vale para todos nós em maior ou menor grau. Vamos lá. Herodes sabia que a maior potência da época era Roma, o Império Romano. E ele bajulava o romano. Para poder falar disso é necessário aprender alguma coisinha de judaísmo, que eu aprendi lá e é importante, viu, gente? Porque senão não dá nem para entender as mensagens do Mestre. Pelo menos não na sua plenitude, na sua totalidade, ou pelo menos mais próximo a ela, para não ser muito pretensioso. O judeu, é difícil você achar, por exemplo, um judeu mendicante na rua. É difícil de achar. Sabe por quê? Porque a religião judaica prevê que enquanto o último judeu não estiver convertido, fazendo as suas orações, etc., todos eles não ascenderão ao reino de Deus. É muito raro. Então, na verdade, o aspecto do judaísmo é mais ou menos parecido com o aspecto até da doutrina espírita em relação a isso. Então ele ajuda o outro, às vezes não necessariamente porque ele ama ou quer bem o outro, mas se o outro não for para frente, ele também não vai. Como alguns entre nós que fazem o bem só para não sofrer o mal lá na frente. Também tem. Né? Ou seja, é uma maneira egoísta de pensar, ainda que dê certo. Vamos lá. Sabendo disso, os Césares foram. Júlio César foi assassinado por Cássio e Brutus. Brutus, seu filho adotivo, que o mata com uma facada nas costas. Termo que até hoje se usa quando alguém trai alguém. Pô, fulano lá, fulano, não sei quem, deu uma facada nas costas. Facada nas costas nasce dessa época. Um termo que passa mais de 2000 anos e ganha corpo até hoje, que pouca gente sabe a sua origem. Tem a ver com isso. E quem o mata, Cássio e Brutus, seu filho adotivo, vão dar origem e assumir o novo império, que também são assassinados por Marco Antônio, que vai casar-se com Cleópatra. Cleópatra e Marco Antônio farão o casal mais poderoso que esse mundo já viu em termos materiais. Né? Dominarão desde o sul da África até praticamente a Normandia. Não existia na época, obviamente.
Muito bem. Quando ele volta para Roma, também é assassinado na Batalha do Lácio, no ano de 39 a.C. E quem o mata vai voltar novamente, e nisso Tibério César vai até Roma socorrer com César. Sabia que as coisas não estavam bem. Lá ele vai ficar na casa de um meio-irmão seu, chamado José. Na casa de José havia uma senhora chamada Herodines, que era sua esposa, que tinha um filho, uma filha, aliás, chamada Salomé. Acontece uma situação curiosa. Herodines acaba se envolvendo emocionalmente com Herodes. Importante lembrar que não só na maioria das religiões ou constituições sociais, não é? Um relacionamento extraconjugal não era bem visto, não poderia dar certo. Agora, Herodines era casada com um homem bom, mas José era um homem simples. Não poderia dar para ela, além de uma vida modesta, ainda que honesta. Agora, bem ou mal, pouco ou muito, Herodes era rei. Rei é rei. E ela, uma alpinista social. Gruda em Herodes e vamos ver o que dá. Esse envolvimento, Herodes resolve levá-la para Jerusalém. Aí as coisas iriam ficar mais complicadas. Porque Herodes tinha uma rainha. E a sua rainha era filha de Areta III, rei dos Nabateus, vizinho da Judéia, que tinha um exército quase 6 vezes maior do que o dele. Poderosíssimo. E ela já escuta as notícias e manda avisar seu pai. As coisas já não estariam muito bem quando a volta que ele faz consegue entrar e vai apresentar a sua amante a todos. Foi repudiado pelo conselho, pelo sinédrio. Não aceitavam isso. Isso vai acontecer um fato muito curioso, porque Herodines, no alto de suas ambições, teria 2 problemas. O primeiro deles era a idade de Herodes. Herodes tinha 50 anos, que hoje é novo, mas na época não era. A perspectiva da época de vida era de 30, 31, não é? Nada que uma mulher mais nova casada com um homem mais velho não pudesse resolver. Vamos lá. O segundo problema dela era bem pior. Esse era complicado. E chamava-se João Batista. João Batista era uma pessoa simples. João Batista era filho de Isabel, que era primo de Maria, mãe de Jesus. Aí tem uma passagem muito curiosa, onde as duas se encontrando, eram parentes, eram primas, e ambas grávidas. E a hora que encontram, etc., ela diz: como está tu? A voz de Isabel se altera e diz: bendito sois o vosso ventre, Jesus. Isabel fica mediunizada naquele momento. E na verdade quem fala é João Batista, um espírito altamente evoluído com objetivos definidos. Não por acaso reencarnando junto, ele reencarnando, o mestre encarnando, já que ele veio uma vez só, para nos ajudar e nos promover de mundo, né? Na sua encarnação midiática, né? Nossa encarnação de auxílio, de proteção. E ela diz com a voz alterada dessa forma. Na verdade, um cumprimento que nós espíritas conhecemos muito bem. E que talvez para outras religiões fica um pouco mais difícil de interpretar. Muito bem. João Batista era uma pessoa simples. Falo de uma pessoa que andava com uma pele de camelo em cima e comia insetos. Dormia no meio do mato, em cima de pedras. Mas tinha uma quantidade muito grande de amigos, porque ele era um excelente orador. E ele vivia dizendo que o povo deveria fazer uma modificação interna, jogar o egoísmo para fora, o orgulho, a ambição, a inveja, porque o mestre viria, o Filho do Homem,
O homem aí tem a conotação de Deus para os judeus. E vocês vão encontrar no Velho Testamento muito esse termo filho do homem. O filho do homem viria para nos salvar. Muito bem. Ele juntava multidões para acompanhar e ver as suas palestras. Orador hábil e honesto, atraía aos outros exatamente por aquilo que ele tinha de bom. O que vai motivar uma passagem de Mateus muito curiosa. Mateus não, de João. Pouca gente lê o Evangelho de João, gente. Muito, muito interessante. Vamos lá. Quando você chega no Jordão, o Jordão tem uma baixada, parece um campo de futebol pequeno. Dá para você visitar aqueles peixinhos que comem a camada córnea da ponta dos seus dedos. O pessoal vai fazer o seu batismo ali, as suas orações. É bonito. Vale a pena ir. O pessoal fica vendendo ali os negocinhos para túnicas, mantos, essas coisas. Bom, vamos lá, rebobinando a fita. Quando isso vai acontecer, Jesus já vinha acompanhado de uma multidão. Onde ele passava era motivo. Cada lugar que ele passava, um fenômeno mediúnico. Observe que eu não usei o termo milagre. A doutrina espírita não vê dessa forma. A doutrina espírita vê que tudo tem uma razão de ser. Bem explicada e bem orientada. Ainda que a gente não entenda. E não compreenda muito bem. É uma relação de causa e efeito bem montada. Não é? Nada de presente para você. Não há presente. Há merecimento. Não é? É uma relação de conquista mesmo, de suportar as dificuldades, aprender a conviver com elas, melhorar-se e aí sim merecer algo melhor e assim sucessivamente ir desbastando o espírito. Não é? E isso nada tem de milagre, tem de conquista. E isso tem direito, tem a ver com as leis divinas que regem todo o universo, não apenas o planeta Terra. Vamos lá. Jesus vai ter essa passagem curiosa, porque a hora que ele vai fazer, chega perto, João Batista já vê de longe. E diz o seguinte: ó mestre, quem sois vós? Não posso eu, pois, batizar a ti. E Jesus diz: seja feita a vontade de meu Pai. Jesus diz a ele: fique quieto, batize e pronto. E João Batista cumpre a sua obrigação. Fim. Onde os católicos veem que desce uma pomba branca nesse momento, que eles chamam de Espírito Santo. Vocês vão achar essa passagem relatada dessa forma. Acontece uma passagem muito interessante ali, que haveria por culminar com outro fenômeno que eu vou dizer a vocês. Salomé era uma adolescente, a filha de Herodíades. Em uma festa com alto nível de licenciosidade, luxúria, um escândalo, Herodes, embebedado no fundo de uma grande sala, junto com a corte, aos altos da madrugada, havia tomado uma decisão. Sua mulher fala: aquele tal de João Batista, dê um jeito nele, um louco, anda aí com essa pele de camelo, come insetos, tira esse louco daí. Ela sabia que João Batista não iria deixar passar. Alguns até tolerariam, outros falariam. João Batista não. João Batista iria pôr a boca no trombone. E pôs. E dessa forma, ela queria tirar João Batista do caminho. Ela queria ser rainha, sem ninguém discutindo. E pronto. Ela pede então para o seu marido, envenenando-lhe os ouvidos, para que desse um jeito nele, resolvesse isso. O que ele faz? Político ele era com todo mundo, inclusive com ela. E ele diz: vou mandar prendê-lo. Uma hora ela esquece disso e, enfim, esse era o plano dele. Então ele manda prender João Batista, numa fortaleza chamada Fortaleza de Maqueronte, fica no alto à esquerda. Bate um baita no solão, não dá pra... É bom você visitar, dá até para chegar bem perto, mas não tem um ambiente climatizado para você entrar, olhar e tal. Lá foi preso João Batista. Muito bem. Ele imaginou que as coisas caminhavam assim, mas nem tudo acontece sempre do jeito que nós queremos. E naquele dia não foi diferente.
Afinal de contas, quando começa aquela grande festa que eu disse a vocês, em luxúria, bebidas, etc, 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 em um certo momento da festa, ela levanta, bate 2 palmas, pá, pá, todo mundo fica olhando o que será que estava acontecendo, e nisso entra Salomé, sua filha. Não filha dela com Herodes, filha dela com José, o meio-irmão dele, que ela trouxe junto. E imagine uma adolescente entrando seminua, dançando licenciosamente entre todos. Um escândalo. Escândalo. O pessoal se levantando, saindo, pelo menos os que estavam sóbrios e interessados em montar uma Judéia decente. E ela chega com uma bandeja de prata, com um pano vermelho por cima. E ela vem dançando, dançando, até chegar próximo ao rei. E lhe dá a bandeja. Ele olha aquilo, meio sem compreender, e resolve colocar a mão e puxar o pano. E quando ele puxa o pano, ele vê a cabeça de João Batista, embebida em sangue por baixo. Uma visão dantesca. Na verdade, as coisas não correram bem, como ele imaginava. Ela articulou com os guardas e mandou matar João Batista. O ponto de vista curioso é que naquela passagem que eu disse a vocês, a hora que dizem, vai falar sobre João Batista, ele diz o seguinte: vós conheceis João Batista? Ele, pois, veio e não o reconheceram. Fizeram dele o que quiseram. Em Elias. Elias foi um profeta de 1600. Que foi a pergunta que eu fiz, inclusive, para o judeu que estava nos ciceronando e orientando. Porque quando você fica na porta sul, você vai visitar o Monte das Oliveiras. Dá para visitar, gente. Tem um monte de árvores no meio, uma cerca baixa, dessa altura. Um lugar de uma paz realmente, um lugar muito agradável. Dá para você visitar o lugar onde havia as reuniões de Jesus com os apóstolos. Uma curiosidade. Hoje tem uma igreja católica, não católica romana, católica ortodoxa, do lado esquerdo. Bom, e ele me respondeu o seguinte: Jesus desceria por ali. Ali tem um cemitério judeu de frente para a porta de Jerusalém. Vocês olham para baixo e veem as 12 portas. É uma cidade entre as muralhas. O cemitério dos judeus de frente para uma porta significa que se as profecias se cumprissem, quando o Messias viesse, e isso dito por Elias, ele desceria por ali, viraria à direita e entraria por aquela porta. E aquela porta seria a salvação dos judeus. Foi exatamente o trajeto que Jesus fez. Os nossos irmãos do mundo espiritual também nos querem bem. E eles sabem quando alguma coisa não vai bem conosco e está aqui rodeando. Sabem. Os espíritos mais evoluídos enxergam isso. E até nos avisam. Mas ele não pode fazer por nós. Se eles não prestam atenção no tubarão, e não ia dar certo. Quer dizer que os amigos não avisam? Avisam. Nós é que não escutamos. É bem diferente. Importante isso, porque às vezes quando algumas coisas vêm bem, chega uma doença, alguma coisa que você não está aceitando, perda de um ente familiar, morre pai, mãe, filho. Não, Deus não existe, não é possível, está tudo errado, por que ele não me avisa? Avisa. Os avisos vêm sempre. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, melhore-se, compreenda. O ouvir de Jesus é muito mais do que um ouvido físico, não é? E esse outro, uma passagem histórica. Filme bonito, perfume de mulher. Onde um militar aposentado, cego, é procurado por um menino para ajudá-lo. Esse menino está apaixonado pela mocinha, mas tem dificuldades, está no começo da vida, inseguro. O filme é interessante porque ele fala para o menino tirar a moça para dançar. E ele, eu não sei fazer isso. Eu não... Aí ele fala, vou eu. Ele, cego, vai, eu. E acontece isso que vocês estão vendo. Estou na sua frente, né? Fica sentadinho aqui.
militar cego está mostrando para o menino que dá para fazer. Precisa ser esforçado, ir atrás. Ele que é cego, está tirando a moça para dançar. Bem mais velho que ele. Falo de um militar aposentado, bêbado, que achava que não servia para nada. E algum dia alguém aparece mostrando que ele também pode ajudar alguém. O filme é bonito, compensa assistir para quem nunca viu. Tem uma boa lição por trás disso, aliás, mais de uma. Se alguém for um deficiente físico, não significa que não serve para nada. Respeite, é importante. O menino aprendeu, percebeu que aonde ele achava que não tinha nada para aprender, existia uma boa lei que ajudava a entender como funciona isso. Ele, um militar alcoólatra, que também achava que não servia para mais nada, percebeu que podia ajudar alguém a pôr os pés na vida. Isso acontece com os mais velhos. Você consegue ajudar o outro. Herodes teve um fim terrível. Herodes, sabendo que ninguém gostava dele, decide mandar matar 20 jovens de até 20 anos de idade, para que tivesse gente chorando no dia que ele fosse enterrado. Tem gente que consegue fazer arte, até mesmo a hora que está deixando esse mundo. A lição mostra que não, que tem gente que até mesmo perto de deixar esse mundo, como João Batista, consegue fazer o bem, até dando o seu pescoço ao fio da navalha. Duas formas bem diferentes de ver a adversidade, a dificuldade, os problemas, a maneira como se toca a vida. Muita gente fica preocupado com o final da vida. É interessante. Fique preocupado com o final da vida se você não faz o bem durante a vida. Se você faz o bem, procura ser uma pessoa correta, justa, ainda que não sei aonde, político não sei quem, rouba um monte, ainda que não sei o que acontece no seu... Ainda que todos eles estejam fazendo alguma coisa errada, faça você o certo. Porque o final do filme, cada um tem o seu. Esteja certo disso. Cada um tem o seu. E isso ajuda a entender aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus explica em relação a toda essa passagem bonita, onde nós aprendemos que as dificuldades, para alguns são motivo de ficar amuado, não sirvo para nada, estou diabético, estou cego, tenho a pressão alta, capaz que eu tenho um infarto semana que vem, não é possível, o câncer vai me pegar. Mas tem gente que não vê assim. Tem gente que aproveita a oportunidade e faz a lição de casa. Essa é a verdade. Faz a lição de casa, não se deixa abater. Como o caso do militar cego, que resolve ensinar para o menino: você tem vergonha de tirar a moça para dançar? Bem no comecinho ele fala mais ou menos como é a sala. E eu tiro a moça para dançar. Ali serviu uma lição para muita gente. Para todos nós, na verdade. Vários momentos da vida nós deixamos de tomar atitude, quando a gente devia ter tomado. Ser um pouco mais corajoso, ir lá, fazer alguma coisa que justifique a compreensão e a bondade que você tem dentro de você. A força de vontade de melhorar, de dar um pulo a mais. Não esperar que o outro dê, você. Lembre-se que a doutrina espírita mostra que a evolução é pessoal e intransferível. É sua, é seu pacote. Não é para outro carregar, é para você carregar. Eu carregar. Cada um de nós nessa sala carregar. E é assim que acontece com um aspecto reencarnatório. É assim que nós entendemos como tudo isso funciona.
É assim que fica mais fácil compreender que fazer o bem dá certo, funciona. E é exatamente acreditando nisso que nós conseguimos trabalhar da maneira correta, justa. Ainda que a pessoa não te agradeça, ainda que não te trate bem, ainda que você ache que não adiantou nada. Certamente fazer o bem sempre deixa uma flor aonde só tem pedras. Acredite, acontece. E a frase nem é minha. A frase é de alguém que viveu há 2000 anos atrás. Ou seja, o ato de nós nos melhorarmos, compreendermos e entender tudo isso vai ser o motivo do finalzinho do último vídeo que eu vou mostrar para vocês. Quando Jesus diz aquela belíssima frase: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Eu vou mostrar para vocês um vídeo curto em tamanho e extenso em ensinamento, onde algumas pessoas surdas receberam um aparelho auditivo pela primeira vez. Pela primeira vez elas vão escutar um som. E talvez seja esse tipo de som que os seus apóstolos tenham ficado embasbacados com tanta grandeza de conhecimento que Jesus colocou para fora. Com a prática do bem até em quem não te faz o bem. O que não é simples de se fazer. Nós, por bem menos, já queimamos o pé. Bem menos. Não precisa nem chegar perto disso. Recording. Button. First hearing aid. Are you ready? No. Okay. This is the big moment here. She's gonna hear something. We don't really know what. I'm going to roll, so I might be pushing you just a little bit. There you go. So now technically your device is on. Can you tell? You said you hear it. Hey, I sound. You're hearing yourself better. Okay, you can try. That's all right. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Hi, baby. Sounds good. I know I look like an elderly munchkin, but do I sound like one now? Goodbye. My God, I can hear myself. Yeah. That's good. It's okay. Blue, orange, red, black, purple, What do you think? What is it like? It's okay. So different. Sound clear or does it sound muffled? Pois é. Dos adultos todos choraram. Incrível, né? Vocês oram? Rezam? Importante, que bom. Ou também, será que, eventualmente, nós fazemos parte daquele time que só reclama? Reclama do marido, reclama do pai, reclama da mãe. Mulher reclama daqui, marido reclama de lá, nada tá bom. A política não presta, não sei o que, não serve, esse mundo está perdido, não vai sobrar dinheiro, todo mundo trai todo mundo, etc. Importante pensar isso. Mas será que você já fez alguma oração para agradecer que você escuta? Ouve.
Quantas dessas você fez? Não? Que você consegue falar. Você é saudável. Você tem a chance de você fazer o que você quiser. Dá para fazer. E mesmo assim tem muita gente que tem ouvidos bons, mas não escuta. Não escuta nada. Ou escuta e não põe em prática, como as duas formas que Jesus se refere lá atrás. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. As duas coisas valem. Ou seja, a forma como nós tratamos, a forma como vemos os problemas, não dependem só do outro, como muita gente fala. Ele tem que mudar. Quem mandou ele fazer isso? Quem mandou fazer aquilo? E você? Qual a sua parte? Qual a sua parte? Você compreende? Aceita? Consegue fazer um pedido de perdão? Consegue colocar para fora aquilo que foi ensinado há 2000 anos atrás? É isso. Ou seja, a explicação que nós encontramos no Evangelho de João tem muito a ver com tudo aquilo que foi falado na liçãozinha inicial da noite de hoje. Claro que tem muito mais do que isso. Mas, para que o Paiva não me puxe as orelhas, que não são pequenas, nós vamos dar um encerramento. Posso fazer uma oraçãozinha para acabar? Vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos alguns instantes, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Mestre, agradecendo ao auxílio dos nossos irmãos do mundo espiritual, que aqui concorrem, que auxiliam, que aqui proporcionam o entendimento. Solicitamos que tenham compreensão com a nossa ansiedade, com a nossa angústia, que quando atropelamos os ensinamentos do Mestre e temos dificuldades em colocar para fora os sentimentos mais nobres que encontramos dentro da alma. Solicitando sempre, meu Pai, que possamos colocar os eflúvios aqui produzidos, aqueles que se encontram nos presídios, aqueles que se encontram nos hospitais, aqueles que se encontram nos nossos lares, aqueles que precisam da ajuda e do auxílio e nem sequer têm condições de pedir ou mendigar em relação a vós, solicitando ainda sempre ombros mais fortes, meu Pai, e nunca cargas mais leves. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Obrigado.